Maravilha, galera. Vamos lá dar continuidade aqui, artigo 40 da Constituição Federal, a base do direito administrativo, especificamente servidores públicos. Discutimos aí o artigo 11, o parágrafo 11 do artigo 40, asterisco nele, cuidado, vai para as questões lá, se for o teu caso, você vai se deparar com as decisões jurisprudenciais, que são várias, aplicadas aqui ao parágrafo 11, só se for o seu caso. Vai ficar muito nítido isso na feitura das questões, legal? Beleza, galera. Vamos para o parágrafo 12. Além do disposto neste artigo, serão observados em regime próprio, previdência social. Então, galera, o que esse artigo fala? Regime próprio. O artigo 40 fala em regime próprio. Ok? Então ele fala em regime próprio. É isso que a gente está preocupado aqui. Você, pô, estatutário. Beleza? No que couber, olha que legal, ou seja, de forma subsidiária, no que couber, os requisitos e critérios fixados para regime geral de previdência social. Galera, o que ele está dizendo, pessoal? Na verdade, quando você vai pegar a legislação, nós pegamos não só a parte aqui da Constituição Federal em relação a regime próprio e regime geral, mas também a legislação infraconstitucional. A do regime geral é muito mais abrangente, ela traz muito mais situações, muito mais casos. Por exemplo, acumulação, lembra que nós vimos um dispositivo que tratou ali de acumulação de benefícios previdenciários? Então é o regime geral de previdência social em que traz o rol lá na Lei 8.213, onde não é possível acumular benefícios em determinadas situações. Então é um dos casos, por exemplo, que a própria Constituição Federal disse. Aplica-se em relação à acumulação de cargos no regime próprio aquilo constante no regime geral. Ok? Então é isso que ele está falando, galera. Muito simplório o parágrafo 12 do artigo 40. O regime próprio ele não consegue, até com essa reforma, ele caminhou um pouquinho mais, até pelo fato de ser meio que uma tentativa de unificar os dois regimes, ele caminhou um pouquinho mais em alguns dispositivos, mas ainda diversas aplicações dentro do regime próprio de previdência social não estão elencadas pela legislação. Talvez agora, como a Constituição Federal deixou para cada ente federado, ele então vai se valer da sua competência legislativa, normativa, para disciplinar a matéria. Ok? A própria Constituição Federal, a gente tem visto que ele tem dado essa liberdade aos entes federados após a reforma. Mas nós vamos ainda ter algumas lacunas que o regime próprio não fechou até hoje e não fechará, muito provavelmente. E que daí, neste caso, aplica-se o que está constante de regime geral de previdência social no que couber. Legal? Muito simplório aqui o que nos diz o parágrafo 12 do artigo 40 da Constituição Federal. Perfeito? Legal, galera. Vamos seguindo. Parágrafo 13. Aplica-se ao agente público ocupante exclusivamente, isso aqui também despenque, prova. Isso aqui despenque. Exclusivamente de cargo em comissão declarada em lei de livre nomeação e exoneração. Exclusivamente de outro cargo temporário. Exclusivamente, inclusive, de mandato eletivo. Ou exclusivamente de emprego público, o regime geral de previdência social. Galera, olha só. Agente público. Tudo bem? Agente público. Agente público, galera, meio que a gente tratou isso um pouquinho aqui no decorrer das aulas, a gente sempre acaba se remetendo ao assunto agentes públicos, é um assunto que você tem que estudar ele de uma forma estanque, somente ele. Ele é doutrinário, né? A gente pode pegar a classificação que eu mais curto, porque é aquela que mais cai em prova, né? Eu sou muito assim, galera, eu sou muito Maria vai com as outras, né? Eu sou assim, bom, se o Sebrae está cobrando desse jeito, cara, é desse jeito que nós vamos caminhar. Se a FCC tá cobrando desse jeito, cara, é desse jeito que a gente vai caminhar, ok? Eu não gosto muito, às vezes eu até falo pro pessoal, eu falo, galera, tem coisa assim que eu não concordo, eu vou com a doutrina majoritária, ou eu vou com uma doutrina minoritária, porque eu vejo que faz mais sentido, mas eu não tô aqui para dizer o que eu concordo não, galera. Eu tô aqui para dizer para vocês onde marcar o X no lugar correto, de acordo com a sua banca, de acordo com o seu concurso. É para isso que a gente tá aqui, para auxiliá-los nesse aspecto, ok? Então, a que eu vejo que é mais cobrada em prova e é mais coerente, que te dá uma abrangência maior de entendimento, é a classificação de agentes públicos de Eli Lopes Meirelles. Ok? Então, agentes públicos é um assunto amplo, onde servidor público, que é a ideia aqui do 39 a 41,
servidor público civil, a ideia do 39 ao 41 está dentro da classificação de agentes públicos. E nem é uma subespécie de agentes públicos. Não é. Aliás, ela não é uma espécie de agentes públicos, porque na classificação de Lopes Meirelles nós temos 5 espécies de agentes públicos. Nós temos agente político, agente honorífico, agente credenciado, agente delegado e agente administrativo. Perceba que aqui ele nem está falando de servidor público. Dentro do agente administrativo, nós teremos outras espécies que são chamadas daí de subespécies, que são os temporários, que está ali, os empregados públicos, que também está ali, e os próprios servidores públicos, ok? Então veja que, para você, galera, aqui a gente está se aprofundando nos assuntos. Então veja que também em muitas situações, poxa, eu preciso ir lá na parte do regime geral e entender lá o regime geral, para entender muito bem o regime próprio. Se eu estou falando de servidor público aqui, veja que é uma subespécie de agentes públicos, eu preciso entender o que vem acima, agentes públicos. Então tem que abrir este leque, galera, essa é a visão, porque daí as questões de prova, muitas vezes o examinador ele te cobra algo que não está ali naquele dispositivo visto, mas que é porque ele está no envolto do dispositivo. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, galera, beleza? Então aplica-se ao agente público. Mas quais agentes públicos? Ocupante exclusivamente. Galera, esta palavra exclusivamente é muito importante. Essa palavra exclusivamente, ela é muito importante. Sabe por quê? Nós vamos ter que levar isso exclusivamente para todas as categorias que nós veremos agora. Vocês já vão entender por quê. Vamos lá. Então ele vai falar cargo em comissão. É a primeira. Vamos enumerar todas elas aqui? Vamos embora? Então a primeira, cargo em comissão. De livre, nomeação, exoneração, já sabemos disso. O cargo temporário. Ok? O cargo temporário. Quando você faz, por exemplo, um processo seletivo simplificado. Agente comunitário de saúde, agente de combate às epidemias, recenseador do IBGE. Ok? De forma temporária, exclusivamente. Inclusive, mandato eletivo. Então, mais um. Mandato eletivo. Ou emprego público. Galera, sabe por quê? Sabe por quê que é aquele exclusivamente você tem que trazer ele? Ó, vamos enumerar de novo aqui as 4 hipóteses. Vamos? 1, 2 e 3. Legal? 4. Entendemos aqui? Beleza? E por que o exclusivamente você tem que levar para todos, galera? Por quê? No caso, por exemplo, do mandato eletivo, pode ser que você seja servidor e vai exercer o mandato eletivo e pode haver compatibilidade de horários. Aí, neste caso, galera, a tua contribuição, ela vai para o regime próprio. Não vai para o regime geral. Agora, se você é exclusivamente de mandato eletivo, aí vai para o regime geral. Ok? Se você é exclusivamente de emprego público, por quê? Porque pode ser que você exerça um emprego público e exerça um cargo público. Pode. Você fez concurso para professor, cargo público. E você fez um concurso para engenheiro de petróleo na Petrobras, emprego público. Pode acumular os dois? Pode. E daí vai aplicar a você o regime geral? Vai, mas no seu emprego público. Porque no cargo de professor aplica-se regime próprio. Entenderam por que exclusivamente é importante para todas as 4 categorias aqui? Mas o que nós temos que guardar então? Aos agentes públicos que exercerem exclusivamente cargo em comissão, cargo temporário, mandato eletivo e emprego público, não se aplicaremos o que estamos em grande monta discutindo aqui no artigo 39 a 41, especificamente no 40. Nós não vamos aplicar o regime próprio, nós vamos aplicar o regime geral de previdência social. Ao regime geral de previdência social, nesses casos aqui. Tudo bem? Galera, eu diria até o seguinte. Vai ser importante para você, pessoal, ter uma ideia, e é muito comumente cobrado em concursos públicos, a parte do regime geral. Porque lá é que você vai estudar o regime próprio, vai entender essa sistemática de regime próprio, regime geral e regime complementar.
Tudo bem? Para ficar muito claro para você essa diferença. Você percebe que em alguns momentos ele fala em regime geral, outros ele fala em regime próprio, outros ele fala de regime complementar. Então isso aqui tem que ficar muito assentado na sua mente. Nós estamos indo com muita calma, muito devagar, entendendo aqui quais aspectos são os aspectos mais importantes, ok? Aquilo que realmente o examinador gosta mais de pegar, a gente vai ali e dar uma pincelada nisso especificamente. A gente tenta ser o mais assertivo possível. Tudo bem? Entendemos aqui então esse parágrafo 13? Legal? Vamos para frente? Vambora, vambora, vambora. Estamos indo bem, galera. Estamos indo bem. Estamos indo bem. 14. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, regime de previdência complementar. Olha o que a gente acabou de falar, galera. Vamos lá. Para servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, observado o limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social para o valor das aposentadorias e das pensões em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto no parágrafo 16. A gente já vai ver o 16, então guarda aí, a gente já vai chegar no 16, é o 15, depois o 16. Vamos tratar o que ele não fala da ressalva, daí lá eu vou lembrar da ressalva, ok? Galera, o que ele está dizendo então? Ele está falando dos entes federados, primeira coisa. Está falando dos entes federados, ok? De novo ele fala por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo. Então, cada ente federado que se resolva lá, em relação ao que ele está trazendo aqui na disciplina. Agora, olha o que é importante. Vamos lá. Ele está falando que vai instituir o quê? Um regime de previdência complementar? Rapaz, então vamos colocar aqui regime de previdência complementar. Tudo bem? Regime de previdência complementar. Para servidores ocupantes de cargo efetivo, observado o limite máximo de benefícios. Da onde? Da onde? Do regime geral. Olha só, do regime geral de previdência social. Então ele falou de outro regime. Regime geral de previdência social. Para valor das aposentadorias das pensões de regime em regime próprio de previdência social. Que salada é essa? Que zorra é essa? Calma aí. Vocês já vão entender. Deixa eu pegar aqui uma outra cor, um tijolo. Um tijolo, deu uma diferenciada, legal. Vamos lá, vamos entender aqui. Galera, o que ele está dizendo? Ele está dizendo, a Constituição Federal, é até um dispositivo que foi reformado pela emenda, mas nós já tínhamos esse dispositivo, que é o seguinte. Quando você é estatutário, galera, seja no âmbito da União, do Estado, Distrito Federal e município, quando você é estatutário, você vai fazer parte de regime próprio. E o regime próprio não tem um limite para que você contribua e, consequentemente, para que você receba os benefícios, entre eles, aposentadorias, legal? E pensões, entre eles. Então, se você pega entes federados, União não é mais assim, tá? União não é mais assim. União já instituiu seu regime de previdência complementar final de 2012, início de 2013, o chamado FUNPRESP, dentro de cada um dos poderes. Tudo bem? Então, o servidor público federal que ingressou nos quadros públicos a partir de 2013, ele, na verdade, não contribuiu. Por exemplo, ele ia ganhar 15 mil reais de remuneração. A contribuição dele seria limitada ao teto do regime geral. E, consequentemente, os benefícios também ficaram limitados ao teto do regime geral. Ok? Então, vamos lá. Então, você, estatutário, entra dentro de um dos entes federados, cargo efetivo. Se o ente federado já criou o regime de previdência complementar, que é o caso da União, se você vai ser servidor público federal agora, a tua contribuição vai ser limitada ao teto do regime geral. Hoje, o teto do regime geral, galera, ele está algo em torno de R$ 6.100. Hoje, atualmente, tá? Só para título de exemplo, eu não gosto de falar de valores, né? Vocês perceberam até isso no parágrafo 11, em relação a decisões jurisprudenciais, porque como eu quero que esta aula seja uma aula que ajude durante muito tempo você candidato, claro que eu vou sempre que possível, assim, e houverem alterações, a gente volta e faz uma atualização, claro. Né? Mas quanto mais atemporal for a aula, melhor para você, mais assertivos a gente é. Legal? Eu não gosto de falar, mas nesse caso específico eu vou dizer para que a gente possa ter um parâmetro, uma ideia. Hoje, atualmente, o regime geral, o teto, ninguém contribui mais para o regime geral do que R$ 6.100.
e ninguém recebe, em regra, um benefício maior do que R$ 6.100, ok? Tudo bem? Você trabalha no banco, você está trabalhando hoje no Santander e você ganha R$ 20.000, você não contribui mais que 6.100. Pode pegar teu contra-cheque, você vai ver que você não contribui mais do que R$ 6.100 para a Previdência Social. Não contribui. Legal? Mas também quando você for se aposentar, você não se aposenta mais do que isso. Legal? Então o que esse dispositivo está dizendo é isso. Os entes federados que possuem regime próprio, que não há esta limitação então de contribuição e nem de benefícios, se o ente federado criar uma previdência complementar, ele poderá então agora limitar as contribuições e também os benefícios. Ele nem fala de contribuição, ele fala de benefício, mas ele limita a contribuição e o benefício ao teto do regime geral de previdência social. Então, se você está no município hoje, e esse município ele não possui regime complementar, e ele vem e institui um regime de previdência complementar, agora todos aqueles que ingressarem, a gente já vai falar daqueles que estão no serviço público, tá? O próximo dispositivo, se não estou enganado, é ele que vai tratar. Se você vai ingressar neste município agora que institui o regime de previdência complementar, você vai ganhar R$ 10.000, a sua contribuição não será maior do que 6.100, mas também, como ele está falando, os seus benefícios serão limitados a esse teto, dentro do regime próprio. Galera, olha que dispositivo tesão para o examinador substituir aqui o local dos regimes. Lembram-se que a gente já vem dizendo há muito tempo, quantos regimes previdenciários nós temos no Brasil? 3. Regime geral de previdência social, regime próprio de previdência social, regime complementar de previdência social. Então você precisa entender esta zorra, ok? Você precisa entender essa zorra. Legal? E acho que esse exemplo ficou muito claro para você compreender o que na prática acontece. Legal? Vamos dar uma olhada no 15, porque o 15, se eu não estou enganado, ele vai tratar de quem já estava. Ah, não, o 16 é que vai tratar, que é a exceção. O 15, galera, ele vai tratar uma ação que eu até iria comentar aqui no 14, mas a gente fala no 15, que é legal em relação a regime de previdência complementar. Então, ó, o regime de previdência complementar, que a gente acabou de ver, de que trata o parágrafo 14, oferecerá planos de benefício somente na modalidade contribuição definida. Contribuição definida. Vou pôr em vermelho isso aqui, não dá para colocar em outra cor, a não ser um laranja, né, na verdade. Observará o disposto do artigo 212. Galera, o artigo 212 da Constituição Federal é que trata de regime de previdência complementar, tudo bem? E será efetivado por intermédio de entidade, isso que eu queria falar para vocês lá em cima. Entidade fechada de previdência complementar. Entidade fechada de previdência complementar ou entidade aberta de previdência complementar. E isso é uma alteração por demais de importante. Galera, olha só. Primeira coisa, este regime de previdência complementar instituído por cada ente federado, ele só pode, somente, estão vendo aqui o somente? Somente na modalidade contribuição definida. O que é isso, galera? Não pode ser no benefício definido. Porque quando você vai hoje no banco e vai lá adquirir um PGBL, um VGBL, pode ser que você diga assim para o teu gerente: olha, eu estou querendo fazer uma previdência complementar, mas eu gostaria muito de me aposentar recebendo R$ 10.000 por mês. Tudo bem? Se eu vou definir o meu benefício, quando eu completar 50 anos, eu quero receber R$ 10.000 por mês de aposentadoria no regime complementar de previdência social, legal? Daí o teu gerente vai fazer o sentido inverso. Ele fala, beleza, cara. Então, para você poder ter esta condição de receber este valor a partir de determinado momento, você precisa contribuir tanto por mês a partir de agora. Ou seja, o que você definiu primeiro? Você definiu o benefício. Para daí ele verificar qual seria o valor da contribuição. Cuidado, hein? Aqui, galera, dentro do serviço público, isso não é possível. O que você define é a contribuição. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que hoje o teto é 6.100? Se você ganha R$ 10.000, então a gente tem uma diferença de R$ 3.900.
Esta diferença de R$ 3.900, com o percentual aplicado a ela, é que você pode contribuir para o regime complementar. E o ente federado ele também vai contribuir até este valor, nunca superior. Até este valor, o ente federado vai contribuir para você no regime de previdência complementar. Ok? Então, cuidado, é muito importante essa informação. O regime de previdência complementar a qual estamos falando, galera, ele somente dentro do serviço público, contribuição definida, porque se você for na iniciativa privada, num banco, você consegue fazer o benefício definido, ok? Então, cuidado. E a inovação que a emenda constitucional trouxe, galera, é em relação ao que está na parte final do dispositivo. Por intermédio de entidade fechada de previdência complementar ou de entidade aberta de previdência complementar. Galera, e esta alteração foi muito importante, porque antes era possível apenas na entidade fechada. E o que significa isso? Entidade fechada é que ninguém pode entrar, somente quem é servidor público daquele ente federado. Só que essa alteração, galera, foi pensando nos pequenos municípios. Porque os pequenos municípios, eles não teriam assim uma condição de criar, como a União criou o FUNPRESP. Então, um município muito pequeno criar uma entidade de previdência complementar, ter ali servidores para estar gerindo aquela entidade de previdência complementar, ok? E um montante suficiente para comportar, por exemplo, as despesas administrativas em relação a isso. Por isso que a Constituição Federal incluiu esta parte final muito importante, ou de entidade aberta de previdência complementar, para que esses pequenos municípios possam socorrer de instituições financeiras, por exemplo. E ir até a instituição financeira e dizer, olha, nós estamos querendo ali instituir um plano de previdência complementar, mas que seja juntamente aqui este aberto, que qualquer pessoa possa vir aqui aderir ao plano de previdência complementar da entidade aberta. Então, hoje, através da emenda constitucional 103, a possibilidade desta instituição do regime de previdência complementar, ele poderá acontecer tanto na fechada quanto na aberta. Tudo bem? Realmente dispositivo aqui importantíssimo. Legal, galera? Então vamos ficar ligado aqui. E de novo, né, vocês estão percebendo em que ele vai tratar em diversos dispositivos nas questões de prova de quantos regimes previdenciários? 3. E você tem que sempre saber onde você vai encaixar cada um deles na pergunta do examinador. Legal? Maravilha aqui o parágrafo 15? Show de bola, galera. Vamos seguindo. Vamos para o 16. Vamos para o 16. Opa! Essa aqui é o que eu queria falar. Inclusive, lembre-se que é a exceção do 15. Vamos fazer o seguinte, galera. Até pra gente... Eu ia mudar de coluna, mas eu vou apagar o 15, que a gente vê o 14. Lembra que o 14 tinha a exceção do 16. A gente consegue enxergá-los juntos aqui, ó. Acho que vai ficar melhor. Vou até tirar essa parte aqui, ó. Isso, galera. Isso. Legal. A gente vai enxergar o finalzinho aqui do 15. Do 14, aliás. Olha lá. Ressalvado o disposto no parágrafo 16. E o que o parágrafo 16 fala? Somente mediante sua prévia e expressa opção, o disposto nos parágrafos 14 e 15 poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato na instituição do correspondente regime de previdência complementar. Olha que show que ele está falando aqui, galera. Eu só vou discorrer para vocês aqui o parágrafo, tudo bem? Só vou discorrer o parágrafo aqui. É aquilo que a gente já discutiu, mas só para a gente ser assertivo agora. Eu não falei para vocês, vamos dar o exemplo da União. FUNPRESP, criado em final de 2012, instituído ali entre final de 2012 e início de 2013. Legal? Quem já era servidor público federal até aquela data, galera, o que vai acontecer? Eu vou grifar uma palavra só aqui. Uma palavra. Uma única palavra. Opção. Galera, quem já era tem direito a optar. Ó, eu quero continuar contribuindo na integralidade e ter benefícios na integralidade também do cálculo da minha remuneração, acima do teto. Ok? Ah, não, cara, eu gostei desse negócio de previdência complementar, cara, gostei. Eu quero migrar. Eu quero parar de contribuir até o teto. Aliás, desculpa, até o teto da minha remuneração. Eu quero contribuir só até o teto do regime geral. E o restante, se eu quiser, eu contribuo para o regime complementar de previdência social. E aqui tem um outro detalhe importante. Foi bom a gente somar todos esses dispositivos aqui. Sabe por quê, galera? Olha só. Então, a primeira coisa que tem que entender, o parágrafo 16 está falando de opção. O parágrafo 16 está falando de opção. Se você está antes, é isso que ele falou.
até a data da publicação do ato da instituição. Se você já estava antes, você tem direito a optar, vou para essa nova sistemática ou continuo com o anterior. Normalmente, em regra, todos continuam com o anterior. Nunca vi ninguém migrar. Eu não conheço, tá? Na prática, não vi nenhum servidor público migrar para a nova forma, que é o que a gente está discutindo aqui. Tudo bem? E galera, e não é, tem uma característica muito importante, e por isso que você precisa estudar a fundo. Meu Deus, como eu quero, galera, que vocês realizem os sonhos de vocês, sejam nomeados nos cargos públicos aos quais vocês almejam, mas precisa de um pouco de esforço. Precisa, senão não vai, senão não tem como. A gente não acabou de falar que o artigo 202 é o que trata de regime de previdência complementar? E lá ele vai trazer uma ideia, galera, que não está aqui até este momento. Que o regime de previdência complementar, galera, ele é facultativo. Então não importa se você está antes ou depois, mas quer ir nessa sistemática delimitada até o teto, você não é obrigado a contribuir a diferença para o regime de previdência complementar. Você contribui se você quiser. É uma grande característica do regime de previdência complementar, ele ser facultativo. Já os outros dois são obrigatórios, tanto o regime próprio nosso aqui do artigo 40 da Constituição Federal, como também o regime geral que consta lá da parte da Seguridade Social mais à frente da Constituição Federal. Tudo bem? Mas perceba que essa característica é facultativo, em nenhum momento ele disse aqui. Cuidado, a opção é de você ir ou não para essa forma, para esse formato. Agora, a tua contribuição perante ao regime de previdência complementar é se você quiser participar do regime de previdência complementar. Por quê? Porque o artigo 202 da Constituição Federal, corre lá, dá uma olhada. Você vai ver que o caráter dela é ser facultativa, este regime. Ok? Esta previdência, né? Legal aqui, galera, então, o parágrafo 16, já vimos, então, em relação ao que ele falou, a ressalva do parágrafo 14. Tudo bem? Legal, galera, legal. Seguindo. Parágrafo 17, para a gente fazer um intervalozinho, muito simples. Todos os valores de remuneração considerados para o cálculo de benefício previstos no parágrafo 3º serão devidamente atualizados na forma da lei. Sim, galera, tá falando agora, cuidado, hein? Ele tá falando para calcular o benefício, legal. Ele está falando do salário de benefício. Só que ele está dizendo que para você fazer o cálculo de qual é o valor do teu benefício, eu preciso pegar o valor das suas contribuições. Pensa assim, um servidor que ingressou no serviço público na década de 90. Ele contribuiu, galera, e aqui tem um detalhe, tá? Eles são, na verdade, quando ele fala na forma da lei, é porque a lei diz que é a partir de julho de 94. Por que julho de 94, galera? Porque foi quando entrou o Plano Real. Então as contribuições lá que ocorreram a partir de julho de 94 para cá, elas é que são atualizadas. E sim, galera, se você lembrar lá em julho de 94, se eu não estou enganado, o salário mínimo era algo assim, acho que era R$80, alguma coisa assim. Tudo bem? Então perceba, se o cara contribuiu lá, digamos que o cara ganhava 3 salários mínimos. Essa regra aqui não se aplica só ao regime próprio não, tá? Se aplica também ao regime geral. Se o cara contribuiu lá com 300 pila, não é 300 pila que vai entrar no cálculo hoje. Nós precisamos fazer esta atualização deste valor, galera. Lá daquelas contribuições que ocorreram lá em 94, 95, 96, assim por diante, para que a gente faça o cálculo agora do salário de benefício, cálculo do benefício. Legal? Compreenderam? Todos os valores de remuneração considerados para cálculo de benefício previstos no parágrafo 3º serão devidamente atualizados na forma da lei. Na verdade, existe uma exceção, mas guarde aqui para não confundir no regime próprio. Numa eventual futura aula que nós viermos a tratar de Seguridade Social e de regime geral, lá nós vamos ver a exceção especificamente, mas que se aplica aqui também. Mas em prova, como normalmente ele não cobra no regime próprio, cobra no regime geral, o ideal é que nós vejamos dessa exceção lá. Aqui a gente guarda que todos os valores que você contribui para regime próprio, no momento do cálculo do seu benefício, você vai sair para se aposentar, eles precisam ser atualizados. Maravilha? Tranquilo? Fechou, galera? Vamos para mais um intervalozinho para dar uma descansada, tomar um cafezinho, ir ao banheiro e a gente retoma aqui para mais um bloco, darmos continuidade a partir do parágrafo 18 aqui do artigo 40 da Constituição Federal. Forte abraço, galera. Tchau, tchau.